LDU. E sobre o fim de semana. O Fluminense possivelmente vai jogar com o time reserva, depois do que aconteceu ontem, do jogo, Quito, não sei o quê, no jogo contra o Flamengo. Pode ser a decisão, vamos dizer assim, da Taça Guanabara. Flamengo é mais importante para o Flamengo esse jogo? Então foram 2 em uma, foram 3 em uma, na verdade. Domingo ele deve ter o Lelê, Terans, Renato Augusto, Douglas Costa. Esses caras devem começar jogando, né? Mas que também não tem, é um time sem muito conjunto, né? Só para ilustrar o que eu disse o Arnaldo, na Libertadores, Felipe Melo jogou 12 partidas, média de 64 minutos, pouco mais de uma hora em campo. E no Brasileiro foram 19 jogos, praticamente um turno, né, apenas, e participou de 52 minutos, em média. Ou seja, ele realmente sai em praticamente todos os jogos substituído. Ele não passa muito longe de uma média de 90 minutos, ou que fosse uma média de 80, 80 e poucos minutos, como jogadores que terminam os jogos, né? E é natural, porque ele é um veterano. Realmente ontem a escalação achei totalmente equivocada, a saída do Marcelo no começo do jogo, e achei impressionante a narrativa construída de vitimização do Fluminense. O Fluminense pode até achar que foi pênalti, mas é um lance discutível, uns acham que foi, outros acham que não. Eu acho que o Cano se aproveita para desabar em campo, o árbitro não embarcou nessa. Esse pênalti jamais seria marcado em campeonatos na Europa, tá? Então não é um problema do VAR da Comebol, do árbitro da Comebol. Queria um pênalti que é marcado só no Brasil, praticamente. Talvez na Argentina, algum outro lugar aí tenha esse tipo de pênalti. Quando qualquer contato, como o Danilo bem descreveu, é transformado num empurrão, quase um crime. Não chega tanto. Mas tudo bem, aceito as opiniões diferentes, obviamente, mas acho que não há uma verdade absoluta sobre isso, né? Então não dá para transformar isso. O fato é realmente relevante, é que o Fluminense jogou mal, foi dominado, e esse é um roteiro comum lá. E eu não vi esse chororô todo, por exemplo, quando o São Paulo perdeu para o LDU ano passado e o Flamengo perdeu para o Del Valle, tudo em Quito. Os números, inclusive, de finalizações do Flamengo e da LDU, aliás, do Independente Del Valle, são muito parecidos com os de ontem. Ontem foram 24 contra 6 no alvo, 27 no ano passado do time do Del Valle. Esse é o roteiro dos jogos lá em Quito. Aí a gente vai ficar discutindo a vida inteira se deve ou não ter jogo lá. Então vai proibir os caras de participar das competições internacionais. Como é que vai fazer isso? Os clubes aí têm que se preparar. Aliás, eu não vejo os times dos países vizinhos, Uruguai, Argentina, reclamar tanto de altitude como os times brasileiros. Porque a reclamação geralmente ela vem após o jogo, após o resultado. Não há nenhum tipo de protesto formal antes. O cara vai lá, joga, aí perde, reclama. Né? Vira até quase. A gente sabe que é diferente, sabe que existem questões médicas que podem ser colocadas à mesa para discutir, mas não é isso que eu estou falando. Não estou colocando isso em discussão. Estou falando sobre a reação, o comportamento. Né? E ontem foi criada uma narrativa de que o Fluminense foi prejudicado pela arbitragem, quando o Fluminense foi prejudicado por ele mesmo. Uma atuação ruim de um time que foi totalmente dominado e que tem uma questão aí também, que até o companheiro Eugênio Leal destacou na transmissão do jogo, e que acho que faz sentido. O Fluminense viajou, gente, na segunda-feira. Geralmente você vai semanas antes, né? Ou vai em cima da hora. Fica lá em Guayaquil, no caso específico lá do Equador, e sobe, né, para Quito momentos antes da partida. Não, o Fluminense viajou segunda-feira para o jogo na quinta-feira. Terá sido essa a melhor escolha? Não sei, eu não sou médico, mas eu vejo sempre aí os especialistas falando que o ideal numa situação como essa, que você não tem como ficar lá semanas antes, é chegar mais em cima do jogo. Mas poucas vezes eu vi o time brasileiro tão de bico aberto, tão cedo como o Fluminense ontem. Não sei também, não posso afirmar se a questão da idade é um fator preponderante, porque eu não sei se o rendimento na altitude está atrelado à idade ou não. Não vou ficar aqui especulando. Eu sei o que eu vi. Vi um Fluminense sem conseguir trocar passe, sem conseguir passar do meio campo, com uma posse de bola maior, mas praticamente toda ela do campo de defesa, quase não ameaçou e escapou de tomar uns 3. O gol que o menino perdeu lá, praticamente sem goleiro no primeiro tempo, que chutou para fora, foi um negócio absurdo. Como o LDU perdeu o gol. Parecia um certo time que o Fluminense, Tirone, vai enfrentar domingo, que é o Flamengo, né, que também perde muitos gols. Cria uma quantidade enorme de chances